Olá, jovens! Estamos no Brasil! Olá! Mostra a cachorrinha. Vem cá, bem. Vem cá. Vem cá. Oh, meu Deus. Vem cá, só. Fica tímida, não. Ponto. É aqui, ó. Acordei cedo. Tô acordado desde antes das 7, jovens. Ó a cachorrinha aqui. Ei, cachorrinha. Pronto. Pretinha tá aqui, ó. Coisa mais bonitinha do mundo. Né? Carente demais. Enquanto você não vira uma plana, enquanto seu pai não te alisa, você não fica feliz, né? Ponto. Ponto. Delícia do pai. A ideia era reagir a esse vídeo do Normose aqui. Eu não vi o vídeo, porque eu parto do pressuposto que eu tenho que reagir a vídeos que eu não vi. Porque aí, de fato, nós temos um react, né? Porque senão nós não temos um react, nós temos, sei lá, um vídeo ensaio, qualquer coisa assim. Porque uma coisa é eu ter visto e ter me preparado e ter escrito várias coisas e tal, e outra coisa é eu fazer o react honesto, né? Então eu procuro ver o vídeo no react que eu nunca vi. Então eu ainda não vi esse vídeo, tá? Aí vou reagir a esse aqui, beleza? Cara, porque a frase "acredite nos seus sonhos, reaja a assaltos", ela é completamente absurda e não faz sentido nenhum. Que a última coisa que você deve fazer na sua vida é reagir a um assalto, né? E nós somos constantemente assaltados de nossa sanidade pela distopia em que vivemos, tá? Então, na hora que eu fui criar o quadro, né? E aí é o Brandon, né? Falaram pro tio assim, faz o Brandon, tá? É importante fazer o Brandon, né? Aí eu falei assim, porra, vou meter o Brandon aqui, né? Vou fazer o branding, né? E aí eu pensei, pô, né? Ó, detalhe, né? Sommelier de liberal, pororoca de chorume, mundo em vermelho, todos os nomes são eu que crio, tá? O tio é o cara do branding, tá? Então, eu na hora que fui fazer o branding dos meus reacts, eu pensei assim, porra, react a assaltos é bom porque traz o absurdo, né? Chama atenção. É o morder o cachorro, gente. Eu já expliquei aqui pra vocês várias vezes a tese do morder o cachorro, né? Nossa função é morder o cachorro, tá? Então, é por isso. E eu gosto de fazer o branding das coisas. Por quê? Porque aí você sabe que é o meu, sabe? Reagimos, cara. Olha que coisa genial. Só ligar o ventilador aqui porque tá quente. Ou eu estou com calor, sei lá. Ou eu sou muito quente, né? Enfim, vamos meter o react aqui, vamos começar, jovens? Você tem a sensação de que o Brasil tá em guerra? Eu encontrei um documento absurdo que ajuda a entender essa guerra. Quer dizer, sempre houve disputas políticas em nosso país, mas desde que eu me entendo por gente, elas sempre foram isso, disputas. Então, primeiro, eu acho o Normose absurdamente bem feito, cara. Absurdamente bem feito. Como é bem feito, cara. A qualidade de vídeo, de edição, de tudo é absurdamente bem feito, né? Não, essa é a voz do antigo, tudo bem, mas eu tô falando assim, eu acho os vídeos do Normose em geral, eu tô aqui elogiando o Normose. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é elogiar o Normose, tá? Acho a qualidade visual do canal, a forma como as coisas são feitas, a montagem, eu acho de um grau de profissionalismo absurdo. Absurdo, acho muito bom, né? É óbvio que eu tenho minhas discordâncias políticas, né? Tenho algumas discordâncias teóricas, mas isso é o de menos. Vou começar aqui, cara. Eu discordo aqui um pouco disso, sabe? Assim, desde que eu me entendo por gente, elas sempre foram isso, disputas. Bicho, não foram não. Não foram não. Tá? Nós vivemos um massacre continuado de 500 anos. Sabe, assim, a gente não pode normalizar o que é o Brasil como se fosse algo tranquilo e normal, porque não é. Não é, tá? Não são apenas disputas, tá?
uma guerra onde só sobrevive quem trafica, quem enquadra mansão, quem atira. Infelizmente, o livro não resolve, o Brasil só me respeita com um revólver daí. Tá? Isso aqui é uma guerra. Isso aqui é uma guerra. E é uma guerra longa e continuada. É uma guerra contra os nossos povos originários, é uma guerra contra os nossos periféricos, é uma guerra contra os nossos negros, é uma guerra como os nossos pobres. Tá? Isso sempre foi uma guerra. Tá? A diferença é o quanto isso escalona e o quanto isso ultrapassa os limites que a própria sociedade burguesa acha aceitáveis. E a real é que no Brasil sempre foi aceitável matar camponês, matar o campesinato, matar os ribeirinhos, matar os povos originários, matar negro. Sempre foi aceitável, sempre foi tolerável. Então, assim, é óbvio que eu tô falando isso com 16 segundos de vídeo. 16 segundos de vídeo. Pode ser que o vídeo mostre tudo isso. Pode ser que o vídeo discuta tudo isso. Mas ainda assim, eu acho que é importante pontuar. Isso aqui é uma guerra. Tá? E essa guerra, em última instância, chama luta de classes. Tá? Essa guerra, em última instância, chama luta de classes. É por isso que é tão importante esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, por mais besta que pareça, por mais bobo que pareça, porque o que a gente quer é despertar a nossa classe do sono profundo da ideologia, tá? Nossa função como propagandistas, como agitadores, é despertar a nossa classe do profundo sono da ideologia. O gigante nunca acordou, tá? Enfim, mas vejamos, tá? Isso aqui não é uma crítica ao vídeo, isso aqui é algo que eu acho importante pontuar. Eu nasci depois da ditadura, eu lembro das eleições. Sempre teve embate, sempre teve confronto, sempre teve rivalidade, mas me parece que o que está acontecendo agora é algo muito mais agressivo. É uma guerra. Depois... É isso. É isso. É algo muito mais agressivo porque a agressão ultrapassou a barreira daquilo que não era noticiado. Não é que a agressão começou agora, não é que a guerra começou agora. Mas, de fato, né, o protofascismo brasileiro, o nosso facho tupiniquim, né, ele ultrapassa vários limites que ele não tinha ultrapassado antes. Ele está explícito. E ele está explícito por quê também? Por causa da própria psicologia de massas do fascismo. Está explícito também pela forma como é mobilizado o tecido social. Está explícito porque tudo aquilo que as elites, e muito menos do que as elites, aqueles manipulados pelas elites, pensavam dentro de casa, conversavam nas suas rodas, não tem mais vergonha de falar em público. As pessoas perderam a vergonha porque elas perderam o medo. Medo de quê? Medo de serem condenadas por serem abertamente fascistas. Ser fascista de forma tácita, ser nazista entre os brother, sempre foi tolerado no Brasil. Sempre. Isso é um erro. E é um erro que a história não vai punir. Nós temos que punir. Quem tem que devolver as baratas pro esgoto somos nós. Elas não vão ir pedindo favor. Depois que o Bolsonaro ascendeu de um deputado do baixo clero a líder de uma extrema-direita que muitas vezes nem entende o quão extrema é, o Brasil ficou muito mais dividido. E a divisão se tornou cada vez mais agressiva até chegarmos ao ponto de... Olha como é que isso aqui agora tá claro. Nós estamos vendo as manifestações públicas e aqui um bar contra a gente branca, né? O que é isso?
É a explicitação de um fenômeno que já existia ali. O Frantz Fanon, tá? O Frantz Fanon, ele fala uma coisa que é muito importante, que é: não existe sociedade meio racista. Não existe sociedade meio preconceituosa. Ou ela é racista ou ela não é. Se ela é tudo que é extremo, se não existe ainda, já existe como horizonte de possibilidade. Vocês entendem que a partir do momento em que ela é, o campo de concentração, a perseguição às minorias, tudo isso já existe como horizonte de possibilidade, e isso já existe em certos microcosmos. Dentro da sociedade, isso existe em certas ilhinhas ali. Tá? O que a gente está vendo agora é isso. É se explicitando aquilo que já existe. Isso não nasceu do nada, tá? Isso foi semeado. Agora chegou a hora da colheita. Mas o plantio vem acontecendo há muito tempo. E se eu te disser que o que está acontecendo não é somente uma rivalidade entre campos políticos, mas uma ação militar planejada, e que eu encontrei um documento dos próprios militares que demonstra isso? Para entender esse documento, tem algumas coisas que precisamos entender. Olha o gadinho! Olha o gadinho! Olha este gadinho, cara. Tá vendo? É isso que eu tô te falando, cara. Como semiotics is my passion. Né? Minha paixão é a semiótica, cara. A montagem é muito bem feita, cara. Como é bem feito, cara. Parabéns, Normose. Parabéns, Antídoto. Belíssima narração, tá? Olha o gadinho, cara. Referências. Né? Referências. Feito de guerras. Quando a gente pensa em guerra, provavelmente o que vem à cabeça são soldados com armas de fogo, tanques, aviões e outros veículos de combate. Mas nem sempre foi assim. As formas com que as guerras eram lutadas no passado se transformaram muito de acordo com várias mudanças sociais e tecnológicas. A utilização de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial é um exemplo muito claro disso. Uma nova tecnologia alterou radicalmente a forma como as guerras eram lutadas, encerrando a Segunda Guerra e trazendo a Guerra Fria. Já a Primeira Guerra Mundial usou metralhadoras e trincheiras. Da mesma forma que o avião e a bomba atômica mudaram radicalmente o padrão. Eu acho que agora nós vamos... Eu vou supor aqui, ó. Aqui é o momento do vaticínio ex evento, tá? Para quem não sabe o que é o conceito de vaticínio ex evento, que eu tô portando ele aqui da fenomenologia religiosa para análise política, tá? Vaticínio ex evento é você fazer um vaticínio, vaticinar. Leia-se, fazer uma profecia depois que o evento já acontece. Então não é uma profecia, é uma análise. Né? O que significa dizer vaticínio ex evento? É eu, no futuro, no presente, sabendo o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, vou pressupor o que o vídeo vai falar agora. Por quê? Porque o vídeo está trabalhando com, entre aspas, tecnologias de guerra aqui nesse momento. Tá? O que eu acho que o vídeo vai partir para mostrar? O vídeo vai partir para mostrar para a gente tecnologias de guerra híbrida. O conceito de guerra híbrida é um conceito muito disputado, mas ainda assim um conceito muito importante. Por quê? Porque o que está dizendo aqui? É que nem toda guerra, a partir de um certo momento, no acúmulo de desenvolvimento das tecnologias, necessariamente precisa ser lutada de forma campal. Algumas guerras podem ser lutadas de forma híbrida. O que é o hibridismo? O hibridismo é isso, misturar uma coisa com... É difícil, né? Preta! Senta! Preta! Preta! Vem aqui! Vem aqui! Senta. Toda vez que o Bacon, o cachorro do vizinho, sai para passear, a Preta fica louca, tá? A Preta fica louca. E aí ela fica
eriçada, cara, literalmente eriçada. O pelo dela sobe atrás, é uma loucura, tá? É uma loucura. Então tem que dar uma acalmada na preta. Dê uma acalmada na preta. Vamos voltar porque que eu tava falando, né? O conceito... É difícil. O conceito de guerra híbrida é um conceito disputado. O conceito de guerra híbrida é um conceito que muitas vezes é polissêmico, tá? Existem várias definições diferentes do conceito de guerra híbrida, tá? Mas ainda assim a gente tem que saber operacionalizar a evolução das tecnologias militares para entender como, né, para usar o Stephen Graham aqui, nós vamos ter cidades sitiadas. Como que a guerra vai se desenvolver por outros modos, né? A gente volta lá no Clausewitz e pensa, né? A política é a guerra por outros modos, mas a guerra também é a política por outros modos, né? E é isso que a gente vai vendo com o desenvolvimento das tecnologias, tá? A gente vai vendo a psicologização da guerra, a gente vai vendo a miniaturização da guerra contra certas clivagens da sociedade interna, a gente vai vendo o exército que em momento nenhum, teoricamente, dentro dos limites daquilo que é dentro do Estado democrático de direito burguês deveria fazer, atuando cada vez mais contra o inimigo interno. Quem é o inimigo interno? A população. Aqueles que não fazem partes do status quo. Aqueles que são a base da pirâmide do sistema, né? Eu acho que o vídeo vai partir agora para esse caminho. Vamos ver. Panorama da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, as catapultas transformaram radicalmente a possibilidade de se manter uma cidade sob cerco, uma vez que poderiam... Eu literalmente usei o termo cidades sitiadas, hein? Tô bom de falsa profecia. Atingir os inimigos para além das muralhas que cercavam os castelos e fortalezas, elas foram usadas inclusive como armas biológicas, atirando cadáveres infectados através das muralhas para adoecer as pessoas cercadas. Momento do medievalista aqui, tá? Momento do medievalista. Momento medieval aqui para vocês, jovens. Tá? A ideia de guerra de sítio, a ideia de sitiar a cidade, ela é muito antiga, ela é inclusive anterior à ideia medieval, né? A catapulta, ela é usada principalmente no medievo, mas as balistas de grande tamanho e outros tipos de catapulta eram usadas inclusive na antiguidade. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, a partir do momento que você tem uma cidade murada, se você não deixa as pessoas saírem, elas não têm como ir ao campo e pegar comida, e elas vão adoecer. Com o tempo elas vão ficar sem comida, sem água e vão adoecer. Mas você faz só isso? Não. Desde a antiguidade a gente aprendeu, o ser humano é horrível e aprende técnicas de morte com muita facilidade, tá? A gente aprendeu como matar as pessoas na cidade sem chegar na cidade, sem encostar na cidade, né? Você não precisa de jogar o cadáver dentro da cidade por catapulta. Você pode jogar o cadáver no rio, que alimenta a cidade, tá? Então, desde a antiguidade, a ideia de guerra biológica já é usada para enfraquecer uma cidade antes de invasão, tá? Só um adendo aqui que eu não sei se eles vão falar disso ou não. Isso inclusive contribuiu para que a peste negra se espalhasse pela Europa no final da Idade Média. Isso contribuiu, sim, mas mais do que isso, a principal contribuição, tá, para o espalhamento da peste negra pela Europa inteira é a ausência completa, total e restrita da higiene mais básica nas cidades europeias. Jovens, pouca gente sabe disso, mas enquanto Paris estava sendo varrida pela peste negra e Paris era basicamente uma pocilga a céu aberto, Cusco tinha 6 a 7 vezes o tamanho de Paris, 6 a 7 vezes a população de Paris e tinha água encanada e coleta de esgoto.
As pessoas se limpavam, as pessoas eram limpas, tomavam banho, raspavam os seus corpos. Tinham água encanada e saneamento básico, tá? Cusco, antes de ser destruída pelos espanhóis. 6 a 7 vezes o tamanho de Paris, que era a maior cidade da Europa à época. Tá? As pestes começaram a se espalhar quando os espanhóis chegaram. Então, a gente tem que também, né? Tenochtitlan era muito maior do que Roma. Por falar em Roma, o próprio império, o Tahuantinsuyo, né, o império incaico, as estradas do Tahuantinsuyo tinham mais de 25 mil quilômetros de estrada de rodagem. Em 1450. 1450, as estradas incaicas eram 3 a 4 vezes maior do que foram as estradas do Império Romano. Eu nem comparo com o lixo que eram as estradas europeias nesse ponto. Quem começa a tentar recuperar as estradas europeias vai ser a Gália Merovingia e depois, posteriormente, o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Então, assim, a gente tem que se atentar também, né, a esse ocidentalismo, essa ideia de que a civilização só existiu no Ocidente. Sabe qual que é a única tecnologia que eles tinham a mais do que o resto de todos nós? Arma. Sim, resumindo, eu tô dando vários dados históricos para falar assim: você, europeu, é porco, nojento, não toma banho, fede pra caralho, cheio de bicheira, cheio de bexiga. Você tem doença. Você é a doença. É isso que eu tô falando. Tem ziquezira, piniqueira, bexiga, tem tudo. Nojento. Doença. Encebado. Você é a própria doença. Eu não consigo entender o que você tá dizendo porque é o próprio bócio cheio de furúnculo falando. Tá? Os seus genital tem polenguinho. É foda. É isso que eu tô falando. Poucos séculos depois, a varíola também era usada como arma biológica para o genocídio dos povos aqui da América. Durante a invasão dos portugueses e espanhóis, como os povos indígenas não tinham resistência a essa doença, os invasores europeus jogavam roupas e cadáveres infectados em fontes de água e outros espaços capazes de contaminar os povos daqui, que eram horrendamente varridos pela doença. Sim, isso é totalmente verdadeiro e meio que mais uma vez eu me antecipei ao vídeo, eu peço desculpas, né? Mas isso sempre foi usado pela humanidade. E quanto mais nós voltamos no tempo, mais nós podemos encontrar diversas tecnologias que transformaram a lógica das guerras, do uso de cavalos à formação de falange espartana, do uso de arco e flecha aos incêndios planejados. A falange espartana, ela é muito interessante, né? E a falange hoplítica, né? Todo mundo já viu 300, né? Então aquela formação bonitinha, o espetão para fora, os escudinhos fechados, aquilo é uma falange hoplítica, tá? Aquilo é uma falange hoplítica. A Constituição da Lacedemônia, escrito por Licurgo, nós já temos falando da falange hoplítica. A falange hoplítica foi extremamente importante para o bom desenvolvimento da Lacedemônia como um todo, né? Mas mais do que isso, a organização social espartana voltada para a guerra era muito diferente, né, da organização social, por exemplo, ateniense voltada para o comércio. Não vou entrar aqui em antiguidade Grécia, né? Não vou entrar aqui em antiguidade grega com vocês. Mas o que é interessante da gente pensar aqui? O interessante é a gente pensar aqui quais eram as evoluções militares coadunadas com as evoluções do tecido social. Porque uma depende muito da outra, tá? Sabe quem que tem um texto absurdo e maravilhoso que fala sobre isso desde a antiguidade, vai até a Europa dos seus tempos? O menino Engels, tá? Ainda tem um resto para vender. Aproveitem quem tiver interesse. Vai lá no site da Baioneta. O tio traduziu esse texto para português. Não tinha.
Não tinha, texto inédito, tá? Compra os escritos militares do Engels. O homem é um gênio. Passando inclusive pelas tecnologias de comunicação que permitiam coordenar e interceptar ataques. E hoje, quais são as tecnologias que estão transformando drasticamente a lógica das guerras? Seriam drones, bombas super eficientes, robôs de combate? Bom, talvez, mas não aqui, não no Brasil. Nenhuma dessas tecnologias tem guiado os conflitos que nós vivemos aqui. A arma que tem sido usada com maior sucesso nos conflitos daqui é a comunicação. E eu... Acertamos sobre o que o texto vai falar, né? Vamos ver agora como que eles vão desenvolver, mas a gente tem que falar disso. Eu tenho vídeo no meu canal onde eu falo disso, eu tenho vídeo com o próprio João Cláudio Platini Pitillo, onde a gente discute um pouco desses contextos, um pouco desses conceitos, como que eles vêm sendo aplicados, mas existe de fato, né, um grande acúmulo disso. O que eu vou recomendar para vocês que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o tema, tá? São 2 livrinhos que são pequenos, bons de ler, fáceis de ler e que costumam estar num preço bom, tá? Que é o Guerras Híbridas do Andrew Coríbico, da Expressão Popular, e o Cidades Sitiadas do Stephen Graham, que saiu no Brasil pela Boitempo. São 2 livros que eu acho que são muito importantes da gente ler. Tem um terceiro livro também, que é um livro de uma coleção da Expressão Popular, que é Ninguém Controla a América, se eu não me engano, né? Que ele vai falando do uso dessas tecnologias de guerra, de comunicação em massa, de manipulação midiática, né? E como eles foram usados no Brasil. Esse livro é bem interessante. Livro número 1, Ninguém Regula a América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina. Esse livro é espetacular. Eu tive o prazer de participar do lançamento desse livro. Eu tenho um vídeo sobre este livro aqui no meu canal, recomendo que vocês vão lá e procurem, tá? Um livro muito bom, da Expressão Popular, super baratinho. Continuando, tá? O Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, do Andrew Coríbico. Por que esse livro é muito criticado? Porque o Coríbico é muito, muito ligado à Rússia putinista, tá? O Coríbico, ele tem uma ligação muito forte com o Lavrov, com todo o Departamento de Relações Internacionais da Rússia. Então o livro muitas vezes é muito criticado porque ele parte do conceito russo de guerras híbridas. Ainda assim, eu acho o livro fenomenal, e o Coríbico é, para mim, de longe, o melhor analista contemporâneo de Ásia Central. Então, quem tiver interesse em ex-repúblicas socialistas soviéticas, como que elas estão agora e tal, acompanhem o trabalho do Andrew Coríbico, que é muito interessante. E o terceiro livro, que também é um livro espetacular, é esse livro aqui, ó, Cidades Sitiadas, o Novo Urbanismo Militar, do Stephen Graham. O Graham, ele é um geógrafo, um beijo para o pessoal da geografia. Geografia humana é um campo importantíssimo e muitas vezes muito olvidado, muito esquecido, né? O Elias é geógrafo de formação, um beijo aqui pro Elias Jabor. Então vou recomendar estes 3 livrinhos e vamos voltar pro vídeo, tá bom? Não tô falando isso como metáfora ou analogia, eu tô falando de guerra, eu tô falando literalmente de uma operação militar. O documento que eu mencionei lá no começo do vídeo mostra como o exército brasileiro planejou um método de intervenção em que os civis, como eu e você, não são apenas pessoas ao redor do campo de batalha, os civis são o próprio campo de batalha. Lembra lá atrás quando eu falei do inimigo interno, tá? Lembra lá atrás quando eu falei do combate ao inimigo interno? É isso, o Graham trabalha muito com isso. O Graham trabalha como que o inimigo externo vai se convertendo em inimigo interno. Por quê? Porque a manutenção do status quo precisa que essas pessoas fiquem caladas, ou se elas não queiram ficar caladas, que elas sejam caladas, tá? Isso é algo que vai ser testado principalmente nas periferias do sistema, no começo,
tá? Isso é um processo, gente, esse processo é um processo colonialista. Puta que pariu, Jesus me dá paciência, não me dá potência. Esse é um processo colonialista. Esse processo começa ainda durante o período da colonização. Aí eu vou recomendar para quem quiser ler, tá? Ler o Georges Balandier, que é um sociólogo francês da década de 50, um homem que influenciou muito o Frantz Fanon, tá? Que ele vai falar da situação colonial e como que a situação colonial é uma situação totalizante, que busca o controle de todas as facetas da sociedade. Isso vai influenciar muito Fanon. Aí, obviamente, Condenados da Terra é outro clássico ineludível, inescapável, que é importante a gente entender, tá? Mas quando a gente volta lá atrás e a gente volta lá no século XIX, né, a gente pode olhar na própria França, a partir da própria Comuna de Paris, e pensar como que Haussmann, né, vai criar os boulevards haussmannianos, que vão evoluir nos banlieues, né, a famosa favela de Paris. Por quê? Porque estes adendos à Grande Paris são criados de uma forma que eles podem ser cerceados de Paris. As estradas que normalmente ligam são estradas únicas, que você fecha e isola aquilo ali. Estes são os inimigos internos. Quem é o inimigo interno? O povo. O povo é o inimigo interno. Porque é do povo que pode partir a mudança social. Entende como é que tá tudo ligado? O documento em questão é um guia do Exército Brasileiro para operações psicológicas. Lembrando, desculpa, gente, eu sou péssimo pra fazer react. Meu Deus, como deve ser chato assistir meus react, cara. 4 minutos de vídeo, 732 minutos de react, me perdoem. Eu juro que eu tento não ser assim, mas é muito mais forte do que eu. Lembrando, gente, que isso só acontece porque isso é um processo histórico de longa duração. Isso só acontece porque as elites militares de toda a América Latina, e não só da América Latina, de toda a periferia global, de todo o terceiro mundo, são formadas pela elite militar dos países capitalistas centrais, leia-se Estados Unidos, leia-se França, leia-se Inglaterra, leia-se Alemanha, tá? Para replicar nos seus países a visão neocolonial. Por isso que somos semicolônias. Por isso que nós precisamos de uma segunda e verdadeira independência. Segunda e verdadeira independência. Por quê? Porque a nossa independência é falsa. Nossa soberania não existe. Ela existe como um ideal. Ela existe no coração daqueles que acreditam nela. Nós continuamos uma semicolônia. Nunca existiu. E isso é espalhado nas escolas de guerra. Washington desde 1950. França, principalmente a partir de Dien Bien Phu e da pancada que eles tomam. Giap, te amo. Phan Nguyen Giap, o maior pensador militar que a humanidade produziu no século XX, na minha opinião, junto com o Mao e Judé, tá? Mas o Giap é fora da curva. Os torcionários franceses, os torturadores franceses, que apanham no Vietnã, que tentam exportar isso para a Argélia, vem para onde depois? Vem para o Brasil, gente. As técnicas de tortura da nossa ditadura militar foram aprendidas com a escola francesa. As técnicas de controle social do nosso protofascismo foram aprendidas com a escola de Washington. É isso mesmo que você ouviu. Este é o Manual de Campanha para Operações Psicológicas dos Militares, C-45-4, publicado no ano de
PSYOPs, operações psicológicas, PSYOPs, tá? Então você que quiser estudar um pouco mais, né, sobre as operações psicológicas, vai nos 3 livros que eu te falei, que já vai estar coberto, mas se você for procurar na internet a partir de PSYOPs, né, Psy igual o cara do Hey, sexy lady, op, Gangnam Style, tá? Psy, assim mesmo, tá? PSYOPs, tá? Vamos de novo? Hey, tá? PSYOPs. Continuemos. Não, eu tenho que passar para outro negócio. Como é difícil sofrer da doença burro. Calma aí, gente. Tô sofrendo da doença 1999. Como o texto não é novo, algumas práticas precisam ser adequadas para o mundo do Zap, para o mundo das redes sociais. Por exemplo, olha como esse trecho demonstra bem não só a cooptação através de veículos já existentes, como a Jovem Pan e a Record, mas também a criação de portais e blogs e canais de notícias e Vamos só lembrar que esse quadro inferior, né, da minha esquerda que estou olhando de frente, mas a minha câmera é espelhada, da direita da minha mãozinha aqui que eu estou apontando para lá, mas é da minha esquerda que eu estou olhando de frente, né, este quadro é literalmente o discurso nazista de Goebbels. Literalmente. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Tá? Aquilo ali é uma replicação do discurso nazista de Goebbels. Aqui nós temos o Adrilles ali, né? Aqui no canto para lá. Aqui no canto nós temos o Adrilles fazendo uma saudação nazista, enfim, né? De onde será que vieram as técnicas nazistas, gente? Alguém sabe me responder? De onde vieram as técnicas nazistas? Dos nazistas. Mas de onde vieram as técnicas que basearam os nazistas? Em sua esmagadora maioria, de 3 países: Estados Unidos, Inglaterra e França. Tá? A gente muitas vezes imbui ao nazismo alemão e ao fascismo italiano. O fascismo operava um pouco diferente. Mas a gente imbui a eles uma atividade criadora que eles não tiveram. Eles não tiveram, tá? Não tiveram. Disraeli, Chamberlain, Gobineau, Lothrop Stoddart, estes sim foram os homens que muitas vezes criaram essas técnicas. Criaram essas técnicas, tá? Há um trânsito atlântico que começa ainda lá no final do 17, aumenta muito no 18 e tem seu ápice no 19, de teorias racistas, de teorias racializantes, que são o caudal que leva ao nazismo e ao fascismo. Tá? É óbvio que a superestrutura tem a sua determinação da infraestrutura. É óbvio que certas coisas vão se potencializar sob a égide do imperialismo. Mas isso vem lá de trás. Documentários, com muitas aspas, bolsonaristas. Abre aspas. Para obtenção dos efeitos psicológicos desejados, pode-se aproveitar os jornais existentes se as respectivas direções estiverem dispostas a colaborar ou editar jornais especialmente para essa finalidade. Pode-se ainda utilizar jornais falsos, semelhantes aos que o adversário publica clandestinamente para influenciar os seus simpatizantes, contendo informações deturpadas, preconizando atitudes que suscitem a repulsa desses simpatizantes, etc. Ou então, olha como esse trecho sobre panfletos parece com o que é feito hoje em dia em memes e no WhatsApp. Abre aspas. Panfletos noticiosos. Os panfletos noticiosos constituem um dos meios mais eficazes para minar a moral do inimigo e conquistar a atenção necessária para o recebimento de outros. Sua eficácia se fundamenta na propaganda indireta, destinada a diminuir a confiança do inimigo em sua unidade e seus chefes, convencendo assim a uma inevitável derrota. Isso aqui é muito importante. E isso aqui me lembra muito de uma das formulações muito interessantes do Coríbico,
que ele vai falar sobre como se dá a construção das revoluções coloridas, tá? Quando a gente volta lá atrás, em 2013, a gente começa a perceber que vão começar a surgir, né, movimentos sociais. Follow the money, follow the money. O dinheiro vem de onde? De onde esses caras surgem? Onde que eles aparecem? Eles aparecem num momento de despolitização para jogar pro lado deles. Tá? Esses caras são todos pagos por think tanks internacionais. NED, por exemplo, né? O Nucleus for the Endowment of Democracy, núcleo para o apoio à democracia. Um think tank estadunidense diretamente ligado ao Departamento de Estado, que fomenta esse tipo de revolução colorida, esse tipo de grupamento no mundo inteiro de pessoas que vão questionar o status quo vigente, onde seja minimamente centrista, para puxar cada vez mais para o lado que interessa aos hegemons do capitalismo. Estou falando aqui do MBL, tá? Estou falando aqui do MBL, tem vários outros, mas no caso específico o MBL é um exemplo perfeito disso, tá? Atlas Network, NED, enfim, são vários. Apesar disso, o manual já trazia trechos que se referiam especificamente à internet. Abre aspas. A internet, rede mundial de computadores, atinge diretamente o segmento formador de opinião e tem alcance ilimitado, constituindo-se de um excelente meio para operações psicológicas. O fácil acesso à internet e sua abrangência global podem proporcionar a OP-Psico a pequenos grupos sem o controle do Estado. Exatamente aquilo que a gente estava dizendo, né? Você cria artificialmente esses grupos, tá? Renova BR, enfim, tem vários. Você cria esses grupos artificialmente, esses grupos são munidos pelo capital, esses grupos partem de centros estrangeiros para quê? Para conseguir, via midiática, manipulação da opinião pública, para tentar derrubar um determinado governo, tá? Se isso é atingido por bem, show! Se isso não é atingido por bem, aí precisa ser atingido por mal, tá? Se não somente a guerra psicológica funciona, aí tem que partir para a guerra híbrida. Ao mesmo tempo, as funções midiáticas dessa guerra psicológica e coadunadas com operações militares, sejam operações militares de fronteira, sejam operações de terrorismo individual, sejam operações de pequenos grupamentos dentro do próprio país, seja a invasão de um país. Quando a gente vê, né, o que os Estados Unidos vêm fazendo, né? Lembrando, gente, que a primeira tentativa disso, as pessoas falam disso e aí elas vêm cá pra frente. Elas falam assim, Primavera Árabe, o Euromaidan. Gente, Tiananmen. A tentativa de venda de Tiananmen como um massacre, não pelo que foi de verdade, é uma tentativa desse tipo de operação. Isso vem ocorrendo nos últimos 30 anos. Se a gente for pensar em Zbigniew Brzezinski, a gente pode voltar isso para trás 50 ou 60 anos. O que é o processo de balcanização dos estados, né? É um processo que Zbigniew Brzezinski vai desenvolver a partir da sua leitura de Pilsudski. Eu vou ter que voltar em 1920, é foda, né? Isso tem um século. Vamos lá. Durante a Guerra Civil da Rússia, tá? Não é uma guerra civil. Se o seu país é invadido por 14 potências estrangeiras, dica, não é uma guerra civil. A Polônia Branca, comandada pelo general Pilsudski, um antigo socialista da Segunda Internacional, decide tentar balcanizar as fronteiras da Rússia com a Polônia e com a Ucrânia. O que isso significa dizer? Significa dizer começar várias operações cada hora num canto para divergir a atenção para essas operações enquanto uma operação de verdade está sendo feita a paralelo, tá?
Isso é o processo de balcanização. O processo de balcanização é você criar uma insurreição, você criar um problema numa periferia, num lugar específico de um estado, usando da questão nacional, usando de questões religiosas, enfim, né? Vamos lá. É só pensar nisso com o nacionalismo ucraniano nazifascista de Petliura e Bandeira. É só pensar isso com o nacionalismo religioso em Xinjiang, enfim, né, esse processo de balcanização. Zbigniew Brzezinski, tá, que trabalhava no Departamento de Estado estadunidense, vai desenvolver isso para que os Estados Unidos possam fazer isso, ora contra a União Soviética, ora contra a China, numa política pendular, fazendo com que elas corram o tempo todo para um lado e para o outro. Tá? Essa ideia de balcanização também vai funcionar para a ideia de fomentar uma revolução colorida. Tá? Você cria essas políticas de difusão, de diminuição do Estado, entre aspas, da capacidade do Estado de organizar o país. Para quê? Para, desorganizando esse Estado, ele ser reorganizado com as facções que interessam ao capital estrangeiro. Então veja, você não é um comandante nessa guerra, nem mesmo um soldado. Você é o lugar onde a luta acontece. Isso pode parecer inofensivo, mas você lembra o que acontece com os lugares onde ocorrem as batalhas, né? E em quem usar essas ferramentas? Bom, o manual explica. Abre aspas. Os público-alvo são grupo de pessoas que compartilham as mesmas predisposições, as quais, ao serem manipuladas, conduzirão ao cumprimento de um objetivo psicológico desejado. Isso é tudo a vulnerabilidade é uma condição ou sensibilidade que cria uma necessidade no público-alvo, tornando receptivo a estímulos persuasivos. Os especialistas em OP Psico analisam os fatores psicológicos, tais como percepção, motivação, estresse e atitudes do público-alvo, e anotam qualquer vulnerabilidade que exista. O estudo aponta, assim, temas, símbolos e outras atividades psicológicas que serão possíveis de exploração numa campanha. E sabe qual é uma das coisas que o manual diz para fazer com o público-alvo? Segura. Objetivos psicológicos divisivos. Número 1. São projetados para separar o indivíduo do seu grupo, um grupo-alvo de outros grupos, ou para desorganizar um grupo-alvo ou uma sociedade. Esses objetivos induzem os indivíduos do público-alvo a colocarem seus próprios interesses acima dos interesses do grupo. Número 2. Os objetivos psicológicos divisivos são atingidos por meio do desânimo, do derrotismo e da apatia, da hostilidade e da falta de cooperação, da discórdia, do isolamento, do pânico, da resistência ativa e passiva, e da rendição e deserção. Letra A. Desânimo, derrotismo e apatia. Visa minar a moral do público-alvo, isso é, diminuir a... Desânimo, apatia e derrotismo. Vou dar um exemplo muito claro. Vocês lembram na última campanha para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como começou a pulular em redes sociais, principalmente no Twitter, no Kawaii, no Instagram, pseudo perfis recém-criados de esquerda falando: vai dar errado, não tem como, nossa, os caras estão crescendo muito, nossa, não tem como, nossa, assim não vai dar, nossa, assim vocês estão elegendo o Bolsonaro. Isás. Esse é um exemplo clássico. O que você precisa? Você precisa da quinta coluna. Você precisa de gente dentro do outro campo para dizer que não vai dar certo. O infiltrado é sempre o desmobilizador. Prestem atenção nisso. Quando vocês estiverem num grupamento, quando vocês estiverem militando, quando vocês estiverem organizados, o infiltrado é sempre o desmobilizador. O infiltrado é sempre aquele que traz uma pauta maluca, nada a ver, e fica falando dela o tempo todo. O infiltrado é sempre aquele que fala: isso não tem como dar certo. E aí mesmo quando ele perde uma votação, ele começa a falar com cada um individualmente: isso não tem como dar certo, isso não tem como dar certo, isso não tem como dar certo, isso não tem como dar certo. Tá? Essas são técnicas que vêm sendo desenvolvidas há um século. No mínimo. Porque se a gente voltar um pouco mais atrás, já existem manifestações dessas muito mais antigas do que essa. É o balaio de caranguejo. O balaio de caranguejo não precisa de tampa. Por quê? Porque um puxa o outro para baixo. A eficácia do público-alvo no apoio a metas nacionais ou populares que constituem perigo aos interesses de quem apoia e patrocina as operações psicológicas. Letra B.
hostilidade e falta de cooperação. Tem por fim aumentar a incredulidade do povo em relação à política e à ideologia das autoridades e das nações adversárias. Gimo Química Limitada mandou visa estimular a R$100. dissensão e o conflito, É seja entre impressão grupos minha, isso é específicos um ou manual dentro de deles. fascismo. É um manual de Letra D, fascismo. isolamento. Olha só como é que funciona, né? Você cria isso do lado de lá. Do lado de cá, você tenta cada vez mostrar mais a impossibilidade da organização do tecido social. Mostrar a impossibilidade da organização do tecido social é o MBL. É o MBL, tá? O MBL usa o tempo inteiro essa ideia da impossibilidade da organização do tecido social. Por quê? Porque isso é texto de manual, gente. E este manual do Exército Brasileiro é baseado em manuais estadunidenses, tá? Isso é texto, isso é textbook, tá? Os caras estão repetindo um texto que eles foram feitos. E como é que funciona a organização dessas organizações? A organização dessas organizações funciona por células, tá? O grupo comandante real é aquele que tem contato com quem está fora. É quem tem contato com a NED, é quem tem contato com a Atlas Network, é quem tem contato com o think tank que está vindo de fora. Esse é um grupo minúsculo. Eles estão recebendo o que precisa ser veiculado, como precisa ser veiculado, quando precisa ser veiculado. E aí eles começam a espalhar isso. Os grupos de baixo, os mais altos vão ter contato só com esse, mas não vão ter contato com quem está lá em cima. E os mais baixos só vão ter contato com quem está no meio. Então o cara que chega na mobilização gigante, e isso aqui, gente, é uma estrutura que vai crescendo geometricamente. É um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide, tá? O cara que chega lá embaixo, quando você chega na movimentação, na rua, na manifestação do MBL lá embaixo, o que você é contra? Eu sou contra isso aí. Isso aí o quê? Tudo isso aí que está acontecendo. O que você é contra? Eu sou contra a política. Você entende? Você entende? Como que a ideologia vai sendo repassada? A mídia está sem crédito, amigo. Eu sou contra a corrupção. É o truísmo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal foi explicando o conceito de truísmo. Truísmo é uma verdade rasteira e absurda que todo mundo entende e ele é contra. Ah, o cachorro do vizinho voltou. Preta. Pretinha. Senta. Muito bem, muito bem, muito bem. O que acontece? Eu chego e falo assim, eu sou contra o câncer. Câncer, muito ruim. Eu sou contra o câncer. Isso é um truísmo, qualquer um é contra o câncer. Quem que é a favor do câncer, porra? Que tipo de maluco vai chegar e falar assim, não, eu não sou contra o câncer, não. Eu sou a favor que a gente desenvolva uma tecnologia de injetar câncer na pipoca e oferecer pipoca para pombo e criança. As crianças vão comer as pipoca e vão ficar com câncer. Os petistas vão comer os pombos e vão ficar com câncer. Eu sou a favor do câncer. Ninguém é a favor do câncer. Ninguém é a favor do câncer, tá? Da mesma forma que ninguém é abertamente a favor da pedofilia. Alguns malucos são, mas ninguém é abertamente. Aí uma organização pedófila que condena a pedofilia para inglês ver, vira e coloca um tanto de gente usando uma camisa campanha contra a pedofilia. Ah, mas e o fulaninho que era pedófilo e tal? Vocês vão punir ele? Não, nós vamos mandar ele para outra paróquia Igreja Católica. E vamos fingir que nada aconteceu. Ah, e o bispo que estava na farra com vários menores? Não, nós vamos mandar ele para outro país para que ele não possa ser perseguido juridicamente pelo aparato estatal daquele país e fingir que nada aconteceu. Só que aí nós vamos usar uma camisa branca escrito todos contra a pedofilia. Propõe intensificar a preocupação de um indivíduo com a sua situação pessoal, diminuindo seu apoio a metas nacionais ou de um grupo coletivo. Letra E. Intensificar o indivíduo em relação às suas preocupações pessoais. É o que o capitalismo faz de melhor. Isso é literalmente o que o capitalismo faz de melhor. A atomização do indivíduo. Atomização do indivíduo. O indivíduo se torna um átomo completamente separado do tecido social.
O indivíduo é morto no individualismo. O ser humano é um ser social. O indivíduo humano só floresce em sociedade. O capitalismo luta contra isso. O atomismo burguês é isso. É tornar o indivíduo uma mônada, algo completamente separado do resto do tecido social. Sabe por quê? Porque aí a culpa da falha do tecido social torna-se culpa do indivíduo. Você não se esforçou bastante. Você não está rico porque você não trabalhou enquanto eles dormem. Porque você não tomou o seu café bulletproof. Vocês entendem? Como que a gente pega algo que é um construto histórico, social, e joga esta pica no colo do indivíduo? Pânico. Tem em vista fomentar o comportamento desorganizado e a confusão. E a letra F não é que mais me surpreendeu, mas me pareceu tão real e imediata que entristeceu bastante. E me revoltou também. Letra F. Resistência ativa e passiva. Visa nutrir comportamentos desagregadores e antipolíticos, minando a estrutura política do inimigo. Quantas vezes eu já falei disso durante este react aqui? Eu não preciso nem de falar de novo, mas eu vou. Nutrir comportamentos desagregadores e antipolítica. Antipolítica e ultrapolítica estão ali, ó, de bracinhos dados, de mãozinha junta, tá? Nazismo, antipolítica, pós-política, ultrapolítica, pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Revolução Colorida. É isso, tá? É disso que nós estamos falando aqui. É usar a lixeira da ideologia para manter o gado ruminando, pastando. Enquanto o gado pasta, a boiada passa. E isso não acontece só com indivíduos, com pessoas específicas. Eles também ensinam como manipular os grupos. Abre aspas. A interação entre membros de um grupo gera internamente uma forte pressão, garantida a uniformidade de comportamento. Quando existem o confronto dentro de um grupo, tal fato possibilita a utilização das técnicas de persuasão. Isso aqui, gente, é mentalidade de seita. Isso aqui é mentalidade de seita, tá? Isso aqui é pegar um fenômeno que nasce a princípio, obviamente em toda seita política, mas nós estamos falando aqui de um fenômeno de fundo religioso e transformando ele num fenômeno político mais aberto, mentalidade de seita, tá? Por quê? Você lembra do cara falando o bolsonarismo é acolhedor? É isso. É isso aqui. A partir do momento que você se sente pertencente, a partir de se sentir despertencido, vamos voltar lá atrás. Lembra que eu falei do atomismo burguês? Que você individualiza o cara, que você torna ele uma mônada. Isso é antinatural. Isso dói na alma. Isso dói na alma. O ser humano não é feito para ser esse individualista louco. Isso dói na alma. A pessoa sente falta de algo, mas o que ela não sabe? Ela está coberta pelo véu da ideologia. E aí você tira o sujeito do grupo saudável e coloca o sujeito num grupo tóxico. Você insere esse sujeito numa nova forma de sociabilidade. E aí ele passa a ter relações humanas, sociais, manipuladas, ideologicamente manipuladas, mas humanas, brutalmente humanas. E ele se sente parte, e ele se sente pertencente a quê? A ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um só povo, um só governo, um só líder. Pertencimento. Você reumaniza desumanizando. Olha que coisa cruel. Olha que coisa nojenta. Olha que coisa aviltante. Vocês percebem o grau da crueldade?
O ingresso em um determinado grupo muitas vezes implica em uma recusa a uma ou mais associações alternativas. A autoexclusão de outros grupos gera a necessidade de uma constante justificativa que o indivíduo usa para se convencer que o grupo que ele escolheu é digno de fidelidade e colaboração. Vou deixar ele A terminar. resultante dessas atitudes apresenta uma oportunidade valiosa para as operações psicológicas enfraquecerem a coesão entre os grupos, exaltando as diferenças existentes e promovendo a suspeita e a desconfiança. Esse é o resultado final. Esse é o resultado final. E ele funciona. Infelizmente ele funciona e funciona absurdamente bem. Por quê? Porque ele é simples. Ele é maniqueísta. É se ensinar o maniqueísmo. Não existe mais área cinza, existe o preto e o branco, o eu e o outro. E o eu é o anti-outro. O reverso, o anverso da moeda de Cristo é o diabo. E não existe nada entre o Cristo e o diabo. É nós e eles. Você rompe aquilo que ontologicamente torna o ser humano humano, que é a relação do eu igual a eu, quando dois se veem e um se reconhece no outro. A partir do momento que você rompe isso e um não reconhece no outro, você cria uma outra dialética, que Hegel vai chamar de a dialética do senhor e do escravo. Nesse caso, os senhores estão lá em cima, ocultos, e os escravos estão retroalimentando as necessidades dos senhores. Explicamos fenomenologia do espírito aqui do Hegel para vocês da forma mais simples possível. Tá? Parabéns, João. Meu Deus, velho, olha isso. Esse manual tem fucking 200 páginas. E é claro que a gente não vai ler ele inteiro aqui. Mas então Eu a tô gente pode disposto a reagir mostrar inteiro. alguns dos principais pedaços. E se você quiser ler o texto na íntegra, as fontes estão na descrição do vídeo, incluindo um link para o PDF do documento completo. Mas entende o tamanho do buraco e aquilo que nós passamos nos últimos anos? Todas as armas usadas nessa guerra estão descritas lá. E é muito assustador ler esse documento escrito em 1999, porque ele parece muito atual para os dias de hoje. Fica tranquilo, ele foi escrito antes em inglês, ele foi escrito antes em francês. Como se estivesse sendo aplicado na prática. Eu tenho certeza absoluta que quando você vê esses itens, tudo vai parecer assustadoramente familiar. E para vocês não acharem que a gente está selecionando simplesmente os trechos que nos interessam ou que parecem mais assustadores e deixando as coisas importantes de fora, nós vamos ler um resumo rápido que o próprio documento faz a respeito das operações psicológicas do Exército. Repito, não fomos nós que selecionamos essas partes. Esse é o resumo das operações feitas pelo próprio manual. Por quê? Porque o manual sabe que boa parte dos seus aplicadores é preguiçosa e burra. Então todo bom manual militar, ele tem um resumo porque ele fala assim, beleza, certa galera vai ler 200 páginas, mas eu preciso que o cara que olha e fala assim, textão, credo, não quero, ai, que paia. Leia 5, tá? Vou contar um caso pra vocês de como que isso funciona. Eu tenho um amigo que eu não vou expor ele aqui, Nhoque, né? Um beijo pra você, Nhoque, não quero te expor, né? Que virou pra mim quando a gente tava fazendo vestibular em 1314 e falou assim, João, vai cair o livro tal no meu vestibular. Me arruma um resumo? Eu falei, beleza, Nhoque, te arrumo um resumo sim. Como eu já tinha lido a desgraça do livro, eu falei, vai ser uma boa oportunidade pra eu mesmo estudar. Então o que eu fiz? Eu escrevi um resumo de 5 páginas. 5 páginas de um livro de 250. Aí ele virou pra mim e falou assim, 5 páginas? Eu preciso de ler 5 páginas? Tranquilo, vou achar um resumo menor na internet. Fui na internet, nessa época já tinha internet, gente, era feita de bambu, era lindo, tá? E falei, beleza, 3 páginas. 3 páginas. Imprimi, entreguei pra ele. Aí ele falou assim, 3 páginas. Eu falei, senta aí, desgraça, que eu vou te resumir o livro em 5 minutos. Eu vou falar o livro pra você, tá? Então é isso, tá? É isso. É assim que funciona essa dinâmica. Essas são as técnicas usadas pelo Exército em seu Manual de Operações Psicológicas de 1999. Generalizações brilhantes. Emprego exagerado de palavras de alta conotação emotiva. Deus, família e liberdade.
Testemunho. Personalidade aceita como notória pelo público-alvo. Simplificação. Declarações firmes. Fatos complexos se tornam simples. Fatos complexos se tornam simples. Maniqueísmo. Preto, branco. Eu, outro. Quadro familiar. Falar ou escrever no estilo do público-alvo. Evocar lembranças familiares. O maluco comendo pão com leite condensado. Do povo. Um homem do povo, um homem simples como eu e como você. Como sua tia, como seu primo, como seu irmão, como sua companheira, como sua mãe. Derivação. Criar novas correntes psicológicas aproveitando a tendência da opinião pública. Sugestão e insinuação. O comunismo tá voltando, tá ok? Ideias, em princípio, negativas. Incitação. Identificar ideias, pessoas ou instituições como algo odioso. Instituições como algo temido. E aí, Xandão? Tudo bom, meu jovem? Vigiando? Talvez. Punindo? Muito pouco. Muito pouco. Vigiando? Talvez. Punindo? Muito pouco. Repetição. Repetir a mesma ideia muitas vezes. Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. Brasil, Deus acima de tudo. Deus acima. Brasil acima. De lado. Deus. Brasil acima. Todos. Tudo. Brasil acima. Todos. Tudo. Orquestração. Mesmo tema, diversas ideias em capilaridade. Ampliação. Usando internet. Desfiguração. Inversão de atitude. Boato. Boato. Vamos lembrar dos vídeos agora, há muito pouco tempo, do gado comemorando todo e qualquer boato, por mais maluco e infundado que ele seja. E na hora que o boato é comemorado, você vê em todo o vídeo alguém parando e olhando. E aí sim comemorando. Por quê? Porque ele foi aferir a veracidade do boato maluco aonde? No grupo de Zap, no grupo de Telegram. Acusação de atrocidades. Inflação e Acusação de atrocidades. Galadamar, massacre de Catim, grande fome em Mal. Estão vendo, gente, de onde que isso vem? Lá de trás? Vocês estão vendo de onde que isso vem lá de trás? hiperbólica dos riscos. Alegação da sanção divina. Invocar o próprio Deus e atribuir um caráter divino à causa defendida. Ataque pessoal. Criar ou estimular ódios, descrenças ou preconceitos. Ei, Tomazinho, dá oi pros jovens, Tomás. Oi, jovens! Oi, jovens! Oi, jovens! Eu só comprei a mesma blusa. Muito bem, você vai com a mesma blusa hoje? Sim. Sim, você vai ficar lindão. Eu vou vestir a blusa do Cruzeiro. Veste a blusa do Cruzeiro e o short. Vai lá que o papai já tá indo, meu amor. Ataque pessoal, criar ou estimular ódios. Vamos fuzilar a petalhada. Vamos fuzilar a petalhada. Aceitação. Criar um estado de espírito favorável à recepção das suas ideias. A gente precisa de ficar 72 horas na porta do exército. Passou 72 horas. A gente precisa ficar até o dia 7, com a grande greve de mobilização. Passou o dia 7. A gente precisa ficar até o dia 15, com a grande greve de mobilização. O que isso tá mostrando? Isso está mostrando que o horizonte está sempre perto. Uma das grandes ideias religiosas da volta de um profeta que nunca volta é que ele está voltando hoje, agora e ontem. A volta é sempre iminente, por mais que ela nunca chegue. Do cristianismo ao sebastianismo, ao Quanon esperando o Kennedy morto voltar num parque, é a mesma coisa. Endemoniamento ou desumanização. Identificar os chefes adversários como pessoas desumanas. Se você não é um fanático que perdeu completamente o senso crítico e não aceita cegamente tudo que o bolsonarismo prega, Benja minha rola, lembre-se disso. Tá chegando aí. Essa não é uma ação espontânea do povo brasileiro lutando pela sua nação. Isso é uma guerra psicológica criada para manter essa gente corrupta, incompetente, inescrupulosa no poder. Essa guerra não é para salvar você, nem aqueles que você ama. Você não é um soldado nessa guerra. Você é onde essa guerra está acontecendo. Você e as pessoas que você ama são o lugar onde caem as bombas. Tá tudo declarado. Retire suas vendas. Ainda dá tempo.
espetacular o vídeo do Normose, espetacular. Parabéns ao Normose, parabéns ao Antídoto. Obrigado por terem produzido esse vídeo. Esse vídeo é um conteúdo incrível. Eu quero agradecer a pessoa que me pediu para eu reagir a esse vídeo, tá? Me dá 2 segundos que eu quero te agradecer pelo seu nominho, tá? Eu quero falar seu nome e falar que você é uma pessoa helps, que você é uma pessoa medievável. O Gabriel de Cruz. Muito obrigado, Gabriel de Cruz, por ter pedido pro tio reagir a esse vídeo. O vídeo é excelente, foi bom para um caralho. Você, jovem, é medievável, uma pessoa batráquia. Um cara que sai do nada, mas chega em lugar algum. Muito obrigado. Tá falando sério, muito obrigado mesmo de coração, foi do caralho. Quem puder, gente, divulga o conteúdo, assina o curso de canais. Tudo que eu preciso de vocês é que vocês divulguem o conteúdo, tá? Quem quiser participar do sorteio, tá? Tô parcelando o cracão, cara. Tô parcelando esses livros aí em 12 vezes, até a festa do ano que vem. Aí na festa do ano que vem eu compro outros. Entendeu como é que funciona? Estamos no Brasil! O Pix de 5 já vale o sorteio, gente. Quem quiser, onde que manda sugestão de react, me marca no Twitter. Eu olho lá e olho, tá? Então é isso, jovens. No final do mês nós vamos ter o sorteio. Jovens, é isso aqui então. Dostrete Tavarishi, né? Até breve, porque em breve estaremos de volta. Fiquei muito feliz de produzir este conteúdo com Sadovnix vocês. mandou 15 Tio ama reais. vocês tudo. Tio, nossa Beijo família pra te sua ama. família Sadovnix, tá? E até a próxima. Tchau, tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em
cada uma das sociedades aonde